Está começando o podcast Universo Prematuro. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à nossa 11ª conversa com o Universo Prematuro. Estamos dando continuidade aqui com os nossos profissionais do Centro Universo Prematuro. Eu sou Maísa, sou bolsista CAPES de pós-doutorado. Estou aqui com a professora Marisa. Tudo bem, Maísa? Tudo bem. Hoje nós vamos dar continuidade a esse bate-papo para todos os direcionados, né? Todas as famílias, e em especial para aqueles que nasceram prematuros, né, Maísa? Que tem aquela história, principalmente aquela história inicial. Então, quando nós falamos de história inicial e de recém-nascido, né, prematuro, crianças que nasceram prematuro, nós estamos com o Centro Universo Prematuro. Hoje, aqui na Universidade de Franca, né, nós atendemos Franca e região, todas as famílias, todas as demandas que necessitam, né, desse apoio dessa rede que é o Universo Prematuro. Então, hoje nós estamos na companhia de duas profissionais, né, Maísa? Duas profissionais muito assíduas no nosso centro, estão sempre muito ali, queridas. muito queridas, claro. Vou começar pela Camila Letro. Camila, seja bem-vinda. Obrigada, Maísa. Obrigada, professora Marisa. Boa tarde a todos. Meu nome é Camila, sou psicóloga e bolsista CAPES, também doutoranda do programa e integrante do Centro, né, do Cuidador do Universo Prematuro. E também estamos aqui com a Lohane. Bom, gostaria de agradecer pelo convite. Eu sou a Lohane, eu sou fisioterapeuta e eu também faço parte aqui do Centro do Universo Prematuro. Como nós estamos numa equipe interdisciplinar, né, e essa equipe interdisciplinar composta com profissionais, né, da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, do pós-doutoramento, né, em promoção de saúde, e também nós temos o apoio, né, de algumas áreas da graduação. Então aí nós trabalhamos uma equipe integrada, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho de dois setores do Centro do Universo Prematuro. Então nós sabemos que aquela mãe que recebe alta, né, do hospital, e aí eu sempre falo assim, nossa, aquela notícia, né? Você está de alta com o seu bebê. E ela deixa toda a equipe do hospital. Mas aí ela recebe o nosso apoio, tanto pelo aplicativo quanto pelo Centro do Universo Prematuro. Então nós temos um acompanhamento digital e também um acompanhamento presencial, né? Então, Camila, conta um pouquinho, porque nós sempre falamos aqui em toda conversa que nós temos com essas famílias, né, com esses ouvintes, nós sempre falamos, a criança, o desenvolvimento da criança está vinculado ao cuidador, à família, né? Nossa preocupação também é a mãe, é o cuidador, é a família daquela criança. Então, você é a profissional, né, que recebe diretamente essa escuta, né, essa demanda dessa família. Conta um pouquinho para nós, para esse ouvinte que hoje nos assiste, conta um pouquinho sobre essa relação dessa família chegando ao Centro Universo Prematuro. O nosso centro, ele é de apoio ao cuidador. Então, muitas vezes, a mãe não é a cuidadora. Tá? Mas na maioria das vezes do nosso atendimento é a mãe, a cuidadora. Então essa mãe chega para nós num misto de emoções, medo, insegurança, culpa, gratidão, e ela não consegue externalizar esses sentimentos dela. Então o nosso centro, ele é voltado para essa escuta ativa, uma escuta qualificada. Trabalha comigo no centro a outra profissional que é doutoranda também, a Mariana, ela é fisioterapeuta, então ela atende ali junto comigo no centro. E nós recebemos essa mãe nesse momento que ela está carregada ali com as suas emoções, com seus sentimentos, então nós estabelecemos um ambiente seguro, um ambiente acolhedor para que essa mãe comece a liberar todas as suas emoções, né? Então nós damos voz a essa mãe. E nesse momento nós começamos a fazer com essa mãe um trabalho de ressignificação desses sentimentos. Então eu sempre falo assim, né? A mãe é tudo.
A mãe cuida da casa, a mãe cuida dos outros filhos, cuida do marido, a mãe é filha. E a mulher? Aonde ela está? Essa mulher. Então, nós fazemos esse trabalho com essa mãe de resgatar essa mulher e empoderar essa mulher para que ela tenha a consciência do autocuidado. Porque se ela não tiver um autocuidado, se ela não tiver um olhar voltado para ela não consegue cuidar de quem está ao seu redor e principalmente do seu filho. E aí nós sabemos, né, que essa conexão mãe e bebê, ela é importantíssima para o desenvolvimento dessa criança. E eu presencio muito, Camila, que hoje a presença também do pai, né, ele vem, e que bom, né, ele está ativo a cada vez mais, né? Então eu vejo sempre chegando no centro o casal. E como que é essa relação que você tem encontrado a questão mãe e pai, né, para o significado do desenvolvimento daquela criança? Importantíssima a presença desse pai, a participação desse pai, e importante também nós voltarmos um olhar para esse pai. Porque o que não é muito falado ainda, 10% desses pais também sofrem da depressão pós-parto. E eles externalizam isso, né, de uma outra forma, com agressividade. Muitos também, eles voltam-se para o vício. Por quê? Porque eles, se eles admitirem que eles estão ansiosos, que eles estão depressivos, isso para eles é ruim. Eles não conseguem, eles se sentem fracos. Então, 10% dos pais, eles sofrem de depressão pós-parto, né? Então, dar voz para esses pais, voltar um olhar para esse pai, para essa família, é muito importante para o vínculo dele com o filho, com a mãe, com a esposa e com os familiares. E nós recebemos muitos pais que acompanham, que participam, e aí nós vamos acompanhando esse processo de evolução. Isso é muito importante, né, Camila, porque quando nós olhamos, né, o olhar para a criança, para o desenvolvimento da criança, ela é passiva de um ambiente saudável, né, e de uma família também que tem a condição emocionalmente de lidar com toda a caminhada. Sim. Né? E aqui vocês também oferecem essa escuta, né? Uma escuta aberta para essa demanda. E não é um ambiente, nós sempre pontuamos isso já no início do nosso atendimento, que não é um ambiente julgador. Né? Porque essa mãe, ela chega, ela tem medo, ela se sente culpada de falar, olha, eu estou cansada. E nós recebemos mães que sente envergonhada em falar que está cansada. Então, não é um ambiente julgador, é um ambiente voltado para ela ir se ressignificando, para ela ir se empoderando desse autocuidado e do cuidar do filho também. E essa relação que você coloca, né, é a família, a mãe, é o pai da criança, né, independente se ela é prematura ou não, né, então ela existe sempre essa demanda. Só que quando nós falamos da prematuridade, é uma carga um pouquinho maior, né, da angústia. O que você vem percebendo dessa família? Eu falo que a gestação, na maioria das vezes, naturalmente, já é um momento desafiador para a mulher e para a família. E aí, se durante esse período da gestação, né, acontece essa intercorrência, eles são surpreendidos pela prematuridade, então o que acontece? A gente movimenta toda essa família e é perigoso se tornar aí uma família disfuncional. E então é muito mais importante nesse momento nós termos esse centro acolhedor para essa mãe, para essa família, para esse pai, para que eles compartilhem conosco aí os seus sentimentos. E aí hoje o que nós podemos observar, né? Essa mãe chega até nós com medo, porque enquanto ela estava ali dentro do hospital, recebendo as instruções, ela chega em casa, bate a insegurança. Como que eu vou cuidar dessa criança agora? Tem medo de não saber cuidar, medo da criança engasgar. E a próxima etapa é quando ocorre a separação dessa criança, que essa mãe volta a trabalhar e quem vai cuidar. Então, neste momento,
é importantíssimo ter esse apoio nosso, para que ela compartilhe e nós vamos psicoeducando essa mãe, né? Nós vamos trabalhando com ela, como ressignificar esses medos, empoderando essa mãe. Porque ela precisa estabelecer essa conexão com essa criança, para não passar essa insegurança para o filho, né? Então, é muito importante. E aí eu até falo assim para elas, eu falo, mãe, quem que é a sua rede de apoio? Muitas vezes não tem, mas muitas vezes tem. E quando não tem, nós procuramos encontrar uma rede de apoio para essa mãe, para essa família, né? Então, muitas vezes é o pai, que é o avô, a mãe, a vizinha, alguém. E aí eu falo, mãe, você precisa tirar meia hora do seu dia para descansar um pouco. Elas me olham assim como dizendo, eu até brinco assim, eu falo, chega a ser agressivo e ofensivo eu te falar isso, né? Mas elas vão entendendo, porque se ela não estiver bem, nós não conseguimos manter um ambiente funcional, nós não conseguimos manter um equilíbrio familiar. E ela pode se permitir. Pode, ela deve se permitir. E aí eu faço outra comparação, eu falo, gente, num avião ali durante um voo, né? Qual que é a instrução que a gente recebe? Máscaras vão cair primeiro no adulto e depois na criança. Porque Isso. se o adulto não estiver bem, a gente não vai conseguir cuidar, olhar para essa criança. Então eu sempre faço eu trago para elas essas questões e sempre com senso de realidade. Então assim, elas vão compreendendo por quê. Eu trabalho com a reorganização dessas estruturas, buscando sempre, priorizando o desenvolvimento integral dessa criança. E essa mãe, quando ela chega também no centro, né, Maísa, ela tem a parte digital e a parte de presencial, né? Mas ela também ela é acompanhada e tem todas as orientações na parte digital. E aí nós temos a Lohane, né, Maísa? A Lohane conta um pouco qual que é, eu não vou entregar. Conta um pouco qual que é a sua função dentro do centro. Bom, então dentro do centro a gente faz esse acolhimento da mãe. Então assim que a mãe chega pra gente, nós somos ali o primeiro lugar, o primeiro ambulatório que ela vai conversar, que ela vai se expressar. E ali nesse primeiro ambulatório, a gente quer ouvir um pouquinho dela e a gente explica pra ela toda a questão da prematuridade. O que é a prematuridade? Nesse ponto a gente está focado na criança, então a gente explica o que a prematuridade ela pode vir a causar nessas crianças. E o que a gente percebe ali nesse primeiro contato, quando a gente está falando da prematuridade, é muito desconhecimento sobre a prematuridade. Então, por mais que elas tenham essa vivência de toda a prematuridade, durante esse tempo hospitalar, muitas ficam tão concentradas ali no momento que elas não chegam a pensar no depois, até porque o momento para elas é o principal. Então, ali nesse centro, assim que elas chegam, então a gente explica todo o processo, a gente apresenta o aplicativo, a gente mostra o porquê do aplicativo, qual é a função do aplicativo. Então, é ali o primeiro passo onde a gente vai mostrar para ela a importância da atenção primária dessa criança, a gente chama de desenvolvimento precoce dessa criança, porque ali a gente não vai esperar a criança apresentar algum atraso no desenvolvimento para aí sim a gente intervir. Então, a gente já vai mostrar para ela todo esse conhecimento ali e a gente já vai começar a trabalhar com o aplicativo ali. Então, esse primeiro contato que é o maior impacto ali delas assim que ela chega no centro. E essa questão é muito interessante, né? Quando você fala assim, acompanhar numa relação de proteção do desenvolvimento infantil, né? O desenvolvimento daquela criança especial. Porque nós não podemos comparar o desenvolvimento, né, entre as crianças. E nós temos aqui muitas mães, né, com gemelares e às vezes elas também têm esse olhar, né, para o desenvolvimento. E fala um pouquinho sobre o aplicativo. A mãe também, no decorrer, né, de alguns períodos, ela faz avaliação e detecta. Explica um pouquinho, então, o que é essa relação da janela do desenvolvimento, né? Do que representa aí a idade corrigida, a importância. Fala um pouquinho o que você traz para elas. De primeiro momento, falando um pouco dessa comparação que existe muito,
A gente vê muito no centro, quando a gente está explicando sobre isso, ó, o seu bebê, ele nasceu de tantas semanas, a gente vai corrigir essa idade e a gente vai analisar ele conforme essa idade, da idade corrigida mesmo. E muitas têm muita dificuldade de entender o que é essa idade corrigida. Então, a gente tem toda uma explicação de qual era a semana esperada para o nascimento, qual a semana que ele nasceu, a gente faz tudo isso com ela. E a gente mostra também que o aplicativo ele já faz isso de forma automática. E por que é importante a gente falar de idade corrigida? Porque nessa comparação, teve até um caso de uma mãe que ela falou assim, todas as mães falaram que o meu bebê é muito pequeno. E isso me causava uma certa insegurança. E aí a gente foi conversando, foi explicando a questão da idade corrigida. Então essa questão da comparação ela é muito difícil e ao mesmo tempo causa muita insegurança nessas mães. Então a gente fazendo essa questão, explicando essa questão da idade corrigida para essas mães, aí sim a gente vai apresentar para elas na parte de desenvolvimento da criança, que é a aba do aplicativo, principalmente que eu estou mais focada nessa área. A gente divide esses exercícios por trimestres. Então a gente mostra para essa mãe que o que é esperado do bebê dela fazer naquela etapa. Então, em cada trimestre, ao final de todas as execuções dos exercícios, a gente explica. O aplicativo, ele traz muitas imagens, o que facilita muito o uso dele. E ao final disso tudo, a mãe ela vai responder algumas perguntas que estão dentro do aplicativo. E essas perguntas a gente vai estar junto com o Denver 2, que é a tabela, que é a classificação que a gente usa, para aí sim a gente demonstrar para essa mãe quais são as áreas de desenvolvimento que a gente analisa. E a gente sempre gosta de falar muito para essas mães, sejam o mais sinceras possível na sua resposta. Porque ainda assim há isso de falar, ele não fez, como se isso fosse errado, como se isso fosse feio. Então, ele não fez, mas aqui eu vou colocar que ele fez parcial, porque aí vai ser melhor. Então, ainda tem muito esse pensamento. Vai acalentar, né, o processo. Exato. E aí, ali, quando a gente está instalando o aplicativo, quando a gente está explicando dessa questão do desenvolvimento, então a gente sempre gosta de frisar muito isso. Sejam o mais sinceras possíveis na resposta, porque aí sim a gente vai conseguir olhar para essa criança de forma verdadeira. Então, é uma coisa que a gente percebe muito disso. Mas ele não fez, mas eu vou colocar aqui que ele fez, porque espera muito disso da criança, tem muito esse medo dentro da mãe. Então, o aplicativo, a cada final de trimestre, a gente faz essa avaliação, e aí a gente senta, conversa com a mãe, explica, e em qualquer ponto que chame mais a atenção, a gente faz essa análise com a mãe e tudo. Eu gosto de falar que aqui é tudo muito conversado. Então, aqui a gente vai explicar para a mãe, e acho que em todos os ambulatórios a gente tem disso, de empoderar a mãe nesse cuidado. E esse ponto que você fala, né, é muito importante, porque além da avaliação que ela tem acesso ao aplicativo, ela também tem avaliação presencial, né? Então, aí também a gente acaba verificando como que anda, né, como que caminha o olhar da mãe para aquela criança e como o olhar do profissional para aquela criança, né? E aí a gente vai verificando todo esse processo. Mas o importante é dar o acesso a ela, né, para que ela, né, ou a família, ou o cuidador em si, consiga perceber, né, essa relação do desenvolvimento e atender o quanto mais rápido, né? E um dado muito importante que a gente analisa ali, principalmente nesse ambulatório, é que muitas mães, posso dizer que 90% dos casos, a mãe utilizam da tecnologia durante a gestação. Então, isso já está muito implementado. Porém, depois do nascimento, a maioria das mães não utilizam a tecnologia para auxiliar no desenvolvimento, na busca de informações. Então, muitas auxiliam, usam da tecnologia para auxiliar durante a gestação, que tem muito crescimento fetal, desenvolvimento, mas após esse nascimento, a gente não tem esse uso da tecnologia. Então, acho muito importante a gente frisar isso, que a tecnologia ela está aqui para ser utilizada e para ser utilizada de forma segura. Tanto é que o aplicativo ele é baseado numa escala segura. Não fazer algo com uma criança que não é o esperado para ela fazer. E é isso que a gente gosta muito de falar. Utiliza da tecnologia depois também do nascimento. E é nessa escala que nós estamos trabalhando para logo, né, Maísa, a gente abrir o aplicativo para a população geral, né?
Hoje nós ainda estamos com ele fechado, no sentido, a gente vai liberando algumas senhas, mas logo, logo ele estará aberto para toda a população, né? Nós queremos dar esse acesso, essa autonomia para as famílias. O que é muito importante, um passinho de cada vez. E eu vejo muito como cada ambulatório se liga, né? Porque você acolhe, né? Faz esse primeiro contato, e aí gera dúvidas, e a família não vai embora. Ela já passa para outro ambulatório de acolhimento, aí as dúvidas que gerou no primeiro contato, no próximo já pode ir estruturando. E a palavra que você falou, ressignificar o sentimento da mãe, eu achei que foi maravilhoso, porque é isso, é mudar aquilo que ela está sentindo naquele momento, né? Ela, o pai, a avó, seja quem está aqui com ela, né? É importantíssimo, né? Eu falo para evitar o adoecimento psíquico dessa mãe e dessa família, né? Então, esse acompanhamento que nós fazemos, esse acolhimento e acompanhamento, é isso, o primeiro passo, evitar o adoecimento psíquico dessa mãe. E quando eu trago mãe, eu incluo a família, né, outro cuidador, porque é amplo, o nosso olhar é amplo, tá? Então, assim, o primeiro passo é esse. Mas muitas vezes nós recebemos essa mãe já doente. Já Falou não... a palavra família disfuncional, para não virar... Para não se tornar uma família disfuncional, né? O que seria família disfuncional, para deixar todo mundo... Sim, essa família que num ambiente mais agressivo, um ambiente com brigas, né? Um ambiente não acolhedor, isso prejudica o desenvolvimento da criança. Então, nós fazemos a todo momento esse equilíbrio ali com todos os familiares, né? O que chega ali até nós, por isso que muitas vezes vem a mãe e o pai. Então, nós vamos empoderando, nós vamos conscientizando, porque a mudança de atitude deles é que equilibra o ambiente, de um modo geral. Então, muitas vezes, nós já recebemos essa mãe meio adoecida, mas ela ainda não tomou consciência disso. Então, eu aplico uma escala de rastreamento, né, de níveis de ansiedade, depressão, e vamos trabalhando aí com essa mãe. Muito interessante. E isso é muito importante quando a gente pensa no desenvolvimento geral da criança, porque significado de saúde é isso. Então, é o indivíduo, é o ambiente que ele está. Então, tudo isso promove a saúde da criança em si, desse desenvolvimento da criança, e promove a saúde de todos ali também, que eu acho. Por isso, essa importância de todos os ambulatórios terem essa junção, terem esse olhar para o mesmo caminho e não cada um na sua perspectiva. Não, de forma alguma, né? Eu falo que os ambulatórios, eles se conversam a todo momento. Essa é a palavra, né? Todos estão ali juntos pela criança e pela família. Esse é o nosso objetivo. Com certeza. Gente, mais um ponto? O centro ele vem, né, se estruturando no sentido, hoje ele funciona aqui na Universidade de Franca, né? Nós temos a parceria também com a Secretaria de Saúde da cidade de Franca, e nós temos também esse apoio da Santa Casa de Franca. Sim. Então, nós já recebemos, né, as crianças no momento da alta são direcionadas para cá. Então, nós vamos estruturando cada vez mais, porque a rede de apoio, né, o que todo centro oferece para o apoio da criança, mas olhando, né, a sua família, é de extrema importância. E aí nós acreditamos nessa questão da saúde mesmo, do conceito, né? Então, não só entendemos, como nós aplicamos aqui um trabalho para que isso, que a população tenha acesso, né? Independente, né, da onde que vai ser trazida essa mãe, né? O centro ele está aberto para todos que têm crianças prematuras. É isso. E a busca está sendo por todas as cidades, né? Sim. Nós estamos abertos pela região. Fechado na nossa cidade, Não, né? isso, Em com toda a certeza. região. Estamos aqui para melhor recebê-lo sempre. Quer pedir para elas deixarem uma mensagem? Eu acho que elas têm que deixar uma mensagem para os nossos
Nossa, Os faltou. ouvintes. Ouvintes, mas aqui tá a imagem também. Não é ouvinte, né? Só. O que eu posso Faltou. dizer, né, para os nossos ouvintes, Isso. que vou falar aqui por mim, o nosso centro ali, nós estamos abertos, de portas abertas para melhor recebê-los sempre e voltado um olhar para esse não adoecimento psíquico. Então, pensar nisso, sabe? Essa mãe está se sentindo triste, com humor deprimido, ansiosa, nós estamos aqui. É para chegar até nós. Nós estamos aqui com um ambiente acolhedor, uma escuta qualificada, uma escuta ativa. Voltar esse olhar para esse não adoecimento psíquico, estabelecendo sempre essa conexão com a criança e com um objetivo maior, que é o desenvolvimento integral dessa criança. E quero aproveitar também para agradecer pelo convite, agradecer a professora Marisa, que quando fui convidada para participar do centro, eu não recebi como um convite, mas eu recebi como um presente. Então, para mim, é com muita alegria, é com muita felicidade que eu chego aqui todas as sextas-feiras para fazer esse atendimento, que eu nem falo que é atendimento, que é um acolhimento. Obrigada, professora. Nós que agradecemos, né? Eu falo que é uma equipe o que nos deixa também assim muito feliz, que toda essa estrutura que, né, estamos desenvolvendo é uma estrutura que estamos desenvolvendo em grupo, né? Então a participação de todos é de extrema importância e com o mesmo foco, né? Fazer o bem para o próximo, né? O que nós podemos colaborar e trazendo a pesquisa, o estudo, a investigação, qual a melhor evidência, né, para essa aplicação. Então, eu que agradeço a sua vinda para o Centro Universo Prematuro. Eu sei o quão está sendo, assim, remédio mesmo para toda essa família, a sua participação aqui conosco. Obrigada. Bom, eu vou falar como fisioterapeuta, pediátrica, neonatal, doutoranda também aqui do programa, que essa é uma área que durante a graduação a gente não é tão aprofundado, mas faço da palavra da Camila as minhas, porque esse é um presente aqui, é surreal. E como mensagem final que eu quero deixar é que vamos promover a saúde dessas crianças. Então, vamos estimular essas crianças de forma precoce, não vamos esperar que apareça algum atraso, que aconteça alguma coisa para a gente estimular essas crianças. Então, vamos já agora estimular essas crianças, porque assim a gente vai construir um futuro melhor para elas. É isso. E eu fico também muito feliz que a Lohane, né, nós estamos torcendo aí para ela passar a temporada, né, uma temporada de estudo acadêmico na Espanha, com o nosso parceiro lá, o professor José Ramon, né, para dar continuidade também no aplicativo na Espanha, que já iniciou, né, foi iniciado com que hoje é doutora Adriana Montesante, Então o aplicativo é sem fronteiras, né? Então vamos caminhando aí. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, Maísa. Pessoal, agradeço muito a participação de vocês aqui no nosso podcast, no centro de uma maneira geral, né? Agradecer pela oportunidade sempre, com certeza, de estar aqui ao seu lado também aqui no podcast, professor. O prazer é meu, eu me fico... A gente fica sem palavras. Sim. Pessoal, então vamos encerrando aqui nossa conversa. Siga-nos em nossas redes, dê um like aqui no nosso vídeo, siga no Spotify também para ficar sempre atualizado dos nossos vídeos, nossos áudios. Siga também no Instagram, sempre está saindo dicas sobre o cuidado com o prematuro, com a família e toda a nossa movimentação do centro e do laboratório. Nós estamos aqui diretamente do Núcleo de Comunicação e Design da Universidade de Franca e eu quero deixar aqui um até mais para vocês. Tchau, tchau. Esse foi o podcast Universo Prematuro.